Agora vamos falar sobre lúpus. Dia 10 de maio, que é quinta-feira, é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. A doença, que se enquadra até na categoria de autoimune, gera muitas dúvidas, né, em relação a diagnóstico, a sintomas, a tratamento. Por isso, é tema de hoje aqui no quadro Só Saúde. Quem vem esclarecer tudo sobre lúpus pra gente é a médica reumatologista, a doutora Eutília Freire. Bom dia, doutora Eutília. Estávamos com saudade, viu? Pois é, bom dia. Obrigada pelo convite. Alegria nossa. Quinta-feira é um dia em que o Brasil inteiro vai falar sobre a doença, porque é um dia de chamamento mesmo para atenção. A gente está antecipando um pouquinho aqui no Mulher Demais por conta de uma festividade que nós vamos ter na quinta-feira. Mas é importante a gente falar sobre lúpus porque é uma doença que não é muito comentada ainda e que tem muitos mitos, muitas coisas de senso comum, né, doutora Eutília? Com certeza, é importante a gente chamar atenção para a doença. É uma doença que cada dia cresce mais a sua incidência e a gente precisa alertar a população, os médicos e os próprios pacientes para se cuidarem melhor. Então, esse dia é dedicado à doença como todo mês de maio. Então, vamos prestar atenção agora nos sintomas, que já é um alerta de uma maneira geral para a população. Sim. Vamos aqui nessa tela, doutora, que acho que vai ficar melhor da gente ver. Ó, a gente separou aqui alguns sintomas e a senhora pode falar do que a senhora acha mais principal, assim. Tá. Então, aqui são órgãos que são acometidos pela doença. Como você falou, é uma doença autoimune. E a autoimunidade ela é caracterizada pelos próprios anticorpos nossos que começam a agir contra nossos próprios órgãos e inflamam. Então, quais são os principais sintomas e os primeiros? Úlceras orais, lesão de pele, queda de cabelo. Em seguida, você tem os outros sintomas, inflamação dos rins, do pulmão, do sangue, das articulações. Então, o alerta seria uma mulher jovem. Geralmente ele acomete mulheres jovens em que você tem queda de cabelo, lesão, pele vermelha, inflamada e úlceras orais com artrite de repetição. Quando a senhora fala mulheres jovens, a senhora está falando de que faixa etária? Entre 20 e 40 anos. Entre 20 e 40. Tem um estudo algum que eu diga por que acomete mais mulheres? Então, existem estudos e a causa especificamente não é conhecida, mas provavelmente a ação do hormônio estrógeno esteja fazendo uma ação importante, porque é justamente no pico de ação do estrógeno que essa doença coincide de aparecer. Tem alguma relação com hereditariedade, doutora Eutília? Sim, existem repetições da doença na mesma família. Essa relação ela é mais forte no lado materno. E, claro, que existem casos isolados em que você não tem o componente familiar, mas a maioria dos casos existe a concomitância de outros membros. Quando a senhora fala de queda de cabelo, algumas mulheres que desenvolvem lúpus, elas desenvolvem também umas lesões assim na cabeça, não é? É como se caísse o cabelo ali e depois não aparecesse mais, é assim? Isso. Esse tipo de lesão chama lúpus discoide. Ele geralmente o acometimento é mais cutâneo e ele tende a cicatrizar com involução, com perda do tecido. Então, aquele cabelo, ele não nasce mais naquela localização. Mas é um pouquinho mais raro do que o lúpus de acometimento cutâneo mais comum. Mais sistêmico. Mais sistêmico. Às vezes, a gente faz alerta aqui no programa, porque mulher, principalmente, acha que queda de cabelo não é porque eu fiz uma selagem, né? Isso. Vai colocando, não vai levando, que pode ter uma doença por trás disso, né, doutora Eutília? Então, se está tendo queda de cabelo, se está tendo úlceras orais. A gente chama úlceras orais, mas aqueles sapinhos, é isso? Afta, aquelas aftas, porque o nome científico é mais bonito, né? Mas popularmente a gente conhece aquelas aftazinhas, que vai de repente, porque eu tô comendo muita coisa ácida. A gente sempre fica arrumando uma justificativa para não investigar, pode ter uma doença autoimune por trás. Como é feito esse diagnóstico, doutora? Vamos sentar. É através de exame, porque a gente sabe que quando vem a lesão, já está bem mais avançado, já tipo mais... Mas para essa mulher que está assistindo o programa, poxa vida, eu preciso investigar. Então, essa investigação ela é feita baseada em dados clínicos, né? Você tem que apresentar os sintomas e, de novo, eu repito e friso sempre, o sintoma inicial geralmente é articular, cutâneo, articular, cutâneo, queda de cabelo e a afta. E o exame não é um exame caro, é um exame de triagem, é um anticorpo antinuclear, isso é feito no sangue. E realmente,
para os colegas, para os médicos, para os pacientes e para as pessoas de casa, essa é uma triagem que não custa nada. Então, é bom que você faça, claro, se houver clínica, porque quanto mais cedo você diagnostica, mais você trata e a sobrevida e a qualidade de vida é muito melhor. A atriz e também cantora Selena Gomez, ela divulgou há algum tempo atrás no perfil dela do Instagram sofrer de lúpus, né? E a gente ficou sem entender porque ela contou que fez quimioterapia, doutora Eutília. E a apresentadora Astrid Fontinelli também já relatou que sofre com lúpus, são cerca de 45 comprimidos por dia. A gente vai entender o que é isso para controlar os sintomas da doença. E ela revela que o lúpus já estava atacando até os rins dela. Então, a primeira dúvida que quando a gente vê notícia assim envolvendo famosa é: o tratamento do lúpus é feito com quimioterapia ou deve ter alguma comorbidade? Então, quimioterapia é todo tratamento químico. Certo. Quando você toma um antibiótico, você está fazendo quimioterapia. Certo. No lúpus, a gente usa algumas medicações que são usadas também no câncer, só que no lúpus a gente usa numa dose menor e ela é usada para combater esses anticorpos que estão agindo erradamente. Lúpus não é câncer, lúpus não pega, não é contagioso e nem é doença maligna. É uma doença inflamatória que a gente combate com esse tipo de medicação, visando matar aqueles anticorpos que estão causando a doença. Doutora Eutília já até respondeu uma dúvida que a gente tem aqui como mito e verdade. Então vamos começar para os mitos e verdades. Estresse emocional causa lúpus? É mito ou é verdade? É verdade que é mito que não causa, mas é verdade que pode desencadear numa pessoa que já tem a predisposição. Pode ser um gatilho. Isso, pode ser o gatilho. Entendi. Gente, olha, o que o estresse faz com o ser humano, não é? Sim. Desequilibra, tira a gente completamente da homeostase, né? Desequilibra completamente. E aí Perfeito. pode não causar o lúpus, mas pode ser o gatilho para que ele mostre reações. Mais uma afirmação que a gente escuta por aí. E ela acabou de dizer agora que é mito. O lúpus é contagioso, já coloca o carimbo aí de que é mito, porque não é contagioso. De jeito nenhum. E eu queria até... A gente tem um grupo de pacientes lúpicos da Paraíba e essa semana eu estava discutindo lá, às vezes eu tiro um tempo para discutir com eles. E a gente estava discutindo esse preconceito. O lúpus não é contagioso, não pega, você pode abraçar, beijar, ficar junto, que não tem problema. Tá? Então... Doutora Eutília falou algo relacionado à idade. Mas como a gente fala de ser humano, a gente tem que falar da subjetividade, né, de cada pessoa. Não tem um padrão, é assim, pronto. Por exemplo, a dona Vaninha entrou em contato com a gente, a nossa telespectadora. A filha dela hoje tem 16 anos, mas desde os 11 anos ela tem diagnóstico de lúpus, ou seja, ainda na infância, né? Aí ela tá naquela fase de 16 anos, adolescente, aí quer fazer selagem no cabelo, quer fazer tatuagem, e a mãe tá sem saber o que fazer. Deixa ou não deixa, doutora Tília? O lúpus, ele também acomete crianças. A fase que ela está, da filha da dona Vaninha, é a fase de transição, quando o pediatra ele entrega o paciente ao reumatologista adulto. Existe o reumato pediatra e o reumato adulto. No lúpus, quando você tem uma doença bem controlada, bem fora de atividade, não tem problema você pintar o cabelo, você fazer química. A tatuagem, eu diria que é uma coisa um pouco mais agressiva. Não existe proibição formal, mas nos meus pacientes eu peço que não faça. Porque o processo de cicatrização às vezes é mais lento, alguma medicação que use pode interferir, mas a vida é absolutamente normal. E como, às vezes, vamos pensar aqui como leigo, tá, dona Vaninha? Eu não sei como é o nome da filha dela, ela falou, Ildinho. Não falou o nome da filha. Vamos pensar aqui como leigo. Eu já fiz tatuagem, fiz até um ao vivo aqui no programa. É uma lesão, sim. Depois cria casquinha, é uma ferida que você faz. Depois... E se a gente tá falando de uma doença que o anticorpos que é nossas defesas. Isso. A gente só cicatriza por conta dos anticorpos, né? Assim, com doutora certeza. Eutília? Então, talvez possa até ativar alguma coisa, não pode? Eu, às vezes, ser um processo mais lento ou você agredir com mais força o organismo e ele não conseguir responder. Então, se é uma coisa evitável, é preferível que não. Faça uma rena. Aquela que sai depois de uns dias. Repete o nome da telespectadora que quer saber. Dona Maria José, lá de Mangabeira. Deixa eu dar um beijo carinhoso para Mangabeira, que nos dá uma audiência maravilhosa, um carinho especial por Mangabeira. E ela está dizendo o seguinte, ela tem reumatrite, como é? Artrite reumatoide. Ela quer saber se tem relação, pode desenvolver lúpus, ficou preocupada. Tá.
Então, dona Maria José, a artrite reumatoide é uma doença específica, ela não tem nada a ver com lúpus, ela é só a manifestação basicamente articular. A associação pode existir das duas doenças, mas é bem raro. Agora vamos continuar com mitos e verdades. Há problemas de usar remédios para outras doenças, já usando-os para lúpus? Não, né? A maioria das vezes não. Remédios simples como antibióticos, analgésicos, às vezes até a gente encontra um pouco de resistência dos outros colegas médicos de medicar esses pacientes, mas não há problema. Há algum problema com o uso de anti-inflamatório, com outras drogas de mais prescrição mais controlada. Isso deve ser comunicado ao médico assistente, sempre. Lembrando, gente, que, então ali tá como verdade. O que a gente está falando aqui é de uma doença autoimune que tem que ter acompanhamento. Não dá para ter o diagnóstico e recebe aquela medicação e nunca mais voltar no médico. Não é isso que a gente está falando aqui, né, doutora Otília? O lúpus é uma doença complexa, ela é uma doença que tem que ser acompanhada pelo reumatologista, é a única especialidade médica que tem conhecimento suficiente para lidar com a doença e com o seu tratamento. Então, assim, o clínico ele tem a obrigação e os outros colegas de, ao diagnosticar, encaminhar para um médico reumatologista, porque só ele tem a competência de conduzir bem essa doença. Verdade. A Valéria de Mandacaru, um beijo para a Valéria, está assistindo o programa. Ela disse, Fernanda, já desenvolveu lúpus nos rins e ela sente muitas dores. O tratamento tende a amenizar isso, doutora? Se ela está fazendo o tratamento e ainda continua sentindo muitas dores, não talvez seja a hora de reavaliar a medicação? Sim, provavelmente é a hora de reavaliar a medicação. A doença, ela provoca dores e ela pode vir associada com outras síndromes dolorosas. Isso precisa ser bem avaliado em cada consulta. É tanto que eu falo sempre, não esqueçam de nada, anotem no papel tudo que vocês querem perguntar ao médico, ou a mim, ou ao seu médico, porque você tem aquela consulta e depois você não perde um pouco o contato. E às vezes a gente chega lá e esquece. Isso. Como eu tô grávida, eu vou para a obstetra, eu anoto as dúvidas, porque quando eu chego lá, ela vai me dando as informações e eu nem perguntei isso. Então leva a listinha das perguntas, Pergunta tudo e reavalia o tratamento. Existe... Eu digo sempre, para tudo tem solução. Verdade. Né? Mais um mito ou verdade, vamos ver agora. Outras doenças podem ter sintomas semelhantes a lúpus. É mito ou verdade? Verdade, muito verdadeira. A doença, ela por ela ter um acometimento multissistêmico em vários órgãos, ela realmente mimetiza várias doenças. Então, muito cuidado com o diagnóstico diferencial sempre. De tireoide, doença infecciosa, doença neoplásica. Tem que ter todo esse cuidado no diagnóstico diferencial. Pra gente ensaiar, eu passaria a manhã inteira aqui falando sobre esse tema. Os nossos telespectadores estão interagindo demais. A Juliana, tem relação ao dia de Semana da Mãe também. A Juliana mora em Mangabeira, ela quer saber se quem tem lúpus tem algum problema para ser mãe, pode ser mãe tranquilamente. Então, nesse encontro que a gente vai fazer lá no Hospital Universitário, eu convido todos os pacientes e pessoas que cheguem ao tema. Quando vai ser, doutora? Vai ser dia 11 de maio, sexta-feira, às 2h da tarde. Aberto ao público? Aberto ao público. De graça? No auditório do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB, onde eu e outros colegas vamos falar de anticoncepção e maternidade, alimentação, novos tratamentos voltados para o paciente. A paciente com lúpus, ela pode ser mãe, ela precisa só estar com a doença controlada. Geralmente eu oriento há mais de 1 ano sem atividade, a doença em remissão. E aí, livre de medicamentos, a gente deixa geralmente com uma droga de base só. E aí ela pode ter sua gravidez acompanhada mensalmente. E a gente tem vários casos de sucesso de gravidez sem problemas. Sem problemas. Então, se você se interessou pelo tema, ou é portadora de lúpus, vai lá no encontro na sexta-feira, 2h da tarde, no auditório do Hospital Lauro Vanderlei, que aí você esclarece dúvidas e vai estar falando com a equipe que trabalha com isso, não vai pegando coisa de internet, porque olha, a internet é uma maravilha, doutora Otília, mas cada coisa errada que confunde e aterroriza a gente, né? Obrigada por ter vindo, que Deus eu que abençoe. A gente adora trazer a senhora aqui, pode ter certeza, eu tô sempre à disposição, obrigada. Um abraço para o hospital, que eu sei que tá todo mundo assistindo hoje. Com certeza. E as pacientes dela depois ficam comentando tudo aqui no programa. Ai, doutora Otília estava lá. Isso é carinho, né, gente, que nós temos com as outras pessoas, né? Manifesta carinho, manifesta amor, diz que gosta, aplaude, incentiva. Isso tudo faz muito bem para a nossa alma.